Terceiro vídeo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Nós vamos nessa aula estudar o artigo 246 e 247 e partiremos para exercício. Faremos alguns exercícios para fixar o conhecimento. Periodicamente a gente vai fazer exercícios. Artigo 246. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto do vencimento ou remuneração. O que é importante para a prova no artigo 246? Esse adquirir aqui não é o furto. Isso aqui não é crime de furto. É o funcionário que trabalha ali na licitação ou que tem o poder de mando para adquirir algum material para repartição. Ele adquiriu fora das disposições legais. O que a lei diz? Que é necessário prévia licitação, salvo os casos em que é dispensada a licitação. Ou também algum regulamento do Estado previu alguns procedimentos e o funcionário não observou. Então ele será responsabilizado pelo respectivo custo. Ele vai arcar com as consequências, vai sair do seu bolso e não do Estado, sem prejuízo ainda de quê? De penalidades disciplinares cabíveis, advertência, multa, suspensão, demissão, de acordo com a gravidade daquela situação, podendo-se proceder ao desconto do vencimento ou remuneração. No vencimento, ele só recebe o seu salário seco, sem acréscimo. Remuneração, o seu salário com adicionais. Vai ser descontado então do seu vencimento ou remuneração a importância devido à sua falta em observar a lei e regulamentos na aquisição de materiais. Artigo 247. Nos casos de indenização à fazenda estadual, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. Aqui nós estamos falando de fazenda estadual e você deve memorizar aqui. Fazenda nós estamos falando das finanças do Estado. O funcionário que é responsável em recolher o dinheiro para o Estado. A fazenda é o coração, é onde recebe ali todos os recursos para enviar para os órgãos e setores. Então o funcionário será obrigado a repor de uma só vez. Vai perguntar na prova qual funcionário, se é o funcionário, se é o governador, se é o ministro, se é o secretário. Não, é o funcionário que trabalha ali na fazenda estadual, nos casos de indenização à fazenda estadual. Ele vai ter que repor de uma só vez a importância em prejuízo causado no caso de que alcance, é o primeiro caso. Depois nós temos desfalque. Depois a remissão ou omissão. Essas são as condutas no caso do funcionário que deveria recolher aos cofres públicos dentro dos prazos legais. Então esse funcionário que tinha o dever de recolher o dinheiro e não recolheu, no caso primeiro de alcance. O que é o alcance? Aquele funcionário que tinha o dever de prestar contas, ele não prestou contas, é o caso do alcance. O desfalque é a quantia a menos, ele recolheu uma quantia inferior. Você não precisa saber o que é alcance, desfalque, remissão, omissão para a prova, não. Você só precisa saber que no caso de prejuízo de indenização à fazenda estadual, tem que repor de uma só vez. O funcionário que tinha o dever de recolher a fazenda estadual e ele faz em alcance, não presta conta, em desfalque, ele em valor menor, remissão, ele remiu aquele que deveria cobrar, ou ele omitiu em efetuar o recolhimento dentro do prazo legal, ele tem que repor de uma só vez. Existem casos que ele pode parcelar, mas indenização à fazenda estadual tem que repor de uma só vez. Guarde isso. Agora, exercícios sobre aquilo que nós já estudamos. Apenas 3 exercícios, depois nós faremos mais, mas todos eles há várias alternativas, dá para a gente fixar o nosso conhecimento. De acordo com o que dispõe a Lei 10.261 de 68, é proibido ao funcionário público. O que é proibido? Vamos fazer juntos. Se você quiser pausar o vídeo e também fazer sozinho, tudo bem. Fazer contratos de natureza comercial, industrial com o governo por si só ou com representante de outrem. B. Requerer ou promover a concessão de privilégios de invenção própria. Letra C. Constituir-se procurador ou servidor de intermediário perante qualquer repartição pública quando se tratar de interesse de cônjuge.
D. Trabalhar sob as ordens imediatas de parentes até o segundo grau nas funções de confiança e livre escolha. E letra E. Cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. O que é proibido ao funcionário público? A alternativa correta, você já pausou o vídeo, já respondeu, é a letra A. Fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo por si só ou com representantes de outrem. Nós vimos isso no artigo 243, inciso 1. É proibido ao funcionário fazer contratos de natureza comercial, industrial com o governo por si só ou como representante de outrem. Aí de cara nós já encontramos a nossa alternativa, que é o nosso gabarito. E o interessante aqui é que nós vamos entender por que as outras não estão corretas. No caso da letra B, requerer ou promover a concessão de privilégios de invenção própria. Não, isso é uma exceção. Ele pode requerer, é o único privilégio que ele pode requerer ou promover é o de invenção própria. Nós vimos isso, essa é a exceção daquilo que ele pode. Letra C, constituir-se procurador ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública quando se tratar de interesse do cônjuge. Não, o cônjuge é uma exceção, nós vimos lá. Ele não pode de terceiros, mas ele pode de parente até segundo grau, pai, irmãos. O cônjuge também é uma exceção. E letra D, trabalhar sob ordens imediatas de parentes até segundo grau nas funções de confiança e livre escolha. Essa função de confiança e livre escolha, até 2, pelo menos para essa lei. É lógico que no nepotismo hoje isso não está certo, mas ainda é o que está valendo para a nossa prova. E letra E, cumprir as ordens superiores representando quando forem manifestamente ilegais. Isso é uma obrigação e não uma proibição. Por isso, a letra A é o nosso gabarito. Todas essas 3 questões que nós faremos agora já caiu no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então vale a pena você prestar atenção. Questão de número 2. Nos termos da Lei 10.261 de 68, é correto afirmar que: letra A. É assegurada a qualquer pessoa física ou jurídica, desde que recolhida a respectiva taxa, o direito de petição contra a ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direitos. Letra B. É dever do agente público recusar-se a protocolar ou encaminhar petições que contenham pedidos manifestamente ilegais. Letra C. É dever do funcionário proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. Ao funcionário é proibido empregar material particular no serviço público. E letra E. Ao funcionário é proibido tratar com urbanidade os companheiros de serviço e as partes. Pause o vídeo e dê a sua resposta. Nós já vamos responder. A alternativa correta é a letra C. É correto afirmar que é dever do funcionário proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. Correto. Eu disse lá que o funcionário não pode comparecer embriagado ao trabalho, vida pública, e nem permanecer a todo tempo, a todo momento na vida privada, embriagado. São coisas que a lei proíbe, porque não dignifica a função pública, tanto na vida pública e privada. Então está correto. Agora a letra A. É assegurada a qualquer pessoa física ou jurídica, desde que recolhida a respectiva taxa, o direito de petição? Não. Não é exigida a taxa, o direito de petição é gratuito, não necessita de advogado. Letra B. É dever do agente público recusar-se a protocolar ou encaminhar petições que contenham pedidos manifestamente ilegais? De forma alguma. O agente público ele não pode recusar protocolar ou encaminhar as petições. Ainda que seja manifestamente ilegal o pedido, ele deve protocolar se tiver competência, se não tiver, encaminhar a autoridade competente. A letra D. Ao funcionário é proibido empregar material particular no serviço público. É o contrário. Não é o funcionário proibido de empregar material particular no serviço público. O que é proibido a ele está aqui no inciso 8º, olha, empregar material do serviço público em serviço particular. Retirar da repartição pública para a sua casa, o seu trabalho, ele não pode, mas o contrário ele pode. Se ele quiser levar material próprio para auxiliar no serviço público, não está proibido. E a letra E. Ao funcionário público é proibido tratar com urbanidade os companheiros
de serviço e partes, não, isso é o dever, ele tem a obrigação de tratar os companheiros e a todos com urbanidade. Hoje no texto não está falando assim a partes, porque foi modificada a lei, então isso aqui não está escrito, mas mesmo assim está correto, porque ele deve tratar todos, a todos ele deve tratar com urbanidade. Então não é proibido tratar companheiros de serviço e outras partes com urbanidade, isso é um dever. E a questão de número 3, sob o direito de petição, assinale a alternativa correta. Letra A. Visa coibir ilegalidade ou abuso de poder e promover a defesa de direitos, desde que exista prévio processo administrativo ou judicial. Se o agente público se recusa a encaminhar ou apreciar a petição, isso será sujeito à responsabilidade. A reclamação sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível com o serviço público deverá ser encaminhada exclusivamente ao Ministério Público. É direito assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica mediante pagamento de taxa. A administração poderá recusar-se a protocolar a petição se essa não for subscrita por advogado constituído. Qual a resposta correta? Você já pausou o vídeo e já respondeu. A alternativa correta é a letra C. A reclamação sobre o abuso, erro, omissão ou conduta incompatível com o serviço público será encaminhada exclusivamente ao Ministério Público. Opa, desculpa, não é a letra C está correta, foi eu que marquei errado. A resposta alternativa correta é a letra B que é o nosso gabarito. Letra B, resposta correta. Se o agente público se recusar a encaminhar ou apreciar a petição, estará sujeito à pena de responsabilidade. Está correto, se ele não encaminhar ou apreciar a petição. Então, vamos ver a letra A. Visa coibir a ilegalidade ou abuso de poder e promover a defesa de direitos, desde que exista o prévio processo administrativo? Não, o direito de petição não está sujeito a processo administrativo. Não é necessário que haja um processo administrativo para que alguém possa exercer seu direito de petição. A letra B está correta. Letra C. A reclamação sobre abuso, erro, omissão, conduta incompatível no serviço público será encaminhada exclusivamente ao Ministério Público? Não. Pode ser a autoridade superior, pode ser o Ministério Público, pode ser a Defensoria Pública, entre outros. Letra D. Não é exclusivamente o Ministério Público. Nada está excluída da apreciação do Judiciário. Pode ir direto ao Judiciário. Letra D. É direito assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica mediante pagamento de taxa. Novamente, peca porque o direito de petição não exige o pagamento de taxa. E a letra E. A administração poderá recusar-se a protocolar a petição se essa não for subscrita por advogado constituído. Peca novamente porque o direito de petição não exige advogado. Portanto, a letra B é o nosso gabarito. Então fizemos essas 3 questões. Em breve, nos próximos vídeos, nós sempre faremos questões que já caíram em concursos públicos ou questões importantes que poderão vir a cair nos próximos. Nós vamos dar continuidade no artigo 248, mas para que a gente possa entender o artigo 48, nós temos que voltar aqui no artigo 247. Lembrar que a gente viu nos casos de indenização à fazenda estadual, a obrigação é de repor de uma só vez o prejuízo causado. Lembrar então, fazenda estadual paga de uma só vez. Agora, no artigo 248, ele vem dizer o seguinte: fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento da remuneração, não excedendo desconto a 10ª parte do valor destes. Vamos supor que um funcionário público ele cometeu uma falha, ele deve uma indenização à administração pública, estamos falando de indenização. Só que não é indenização à fazenda estadual, é uma indenização aos cofres públicos por outro motivo qualquer, não por causa de alcance, desvio, omissão e recolher o dinheiro do povo, o dinheiro da fazenda. Foi por outro motivo, qualquer outro motivo. Neste caso, poderá ser descontada do vencimento ou remuneração. Nós já sabemos o que é, para ficar fácil, o vencimento é o dinheiro seco, remuneração, o salário com acréscimos, não excedendo o desconto a 10ª parte. Portanto, ele vai descontar, pode descontar do seu contra-cheque ali. Vamos supor que o funcionário ganha R$2.000 por mês no seu vencimento, ou a sua remuneração é de R$2.000 por mês.
pode descontar, então, neste caso, até R$200 por mês. Não pode se exceder a 10ª parte. Eu não sei nada de matemática, mas eu acho que 2.000 dividido por 10 são 200. Então não pode mais do que R$200 ser descontado se o salário for R$2.000. Lembrando que no caso da indenização à fazenda, de uma só vez. Parágrafo único. No caso do item 4 do parágrafo único do artigo 245, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de repreensão e na reincidência suspensão. Vamos entender isso. O inciso 4 do artigo 245 fala que por qualquer erro de cálculo ou redução contra a fazenda estadual. A palavra-chave aqui é erro. O erro não existe. O erro aqui, o próprio nome já diz, ele é culposo, ele errou, não houve intenção. Então, neste caso de erro, quando não há intenção, o que acontece? Nós voltamos para o artigo que a gente estava. Não tendo havido má-fé, ele não agiu de má-fé, ele não provocou o erro não foi provocado, o erro não foi com a intenção, ele não quis causar aquele dano. Será aplicado aqui a pena de repreensão. O que é repreensão? Vai ser um documento escrito, a repreensão sempre é escrita, a advertência é verbal, repreensão escrita. Vai ser um documento escrito que o chefe da repartição vai fazer repreendendo daquela falta e dizendo para ele, se acontecer novamente, ele pode acontecer a suspensão e vai colocar na sua pasta funcional, repreensão. E se ele repetir, vem a pena de suspensão. E nós veremos que a pena de suspensão para o funcionário público é de até 90 dias. Nessa pena de suspensão, geralmente, ele não recebe. Fica 90 dias suspenso sem receber. Artigo 249. Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer às pessoas estranhas às repartições o desempenho de cargos que competir a seus subordinados. Eu sou chefe de uma repartição. Eu tenho 5 funcionários subordinados meus que têm a função de exercer certas atribuições. Eu levo o meu parente porque ele é um especialista e eu quero ter um lucro, eu quero que aquilo seja melhor. Só que meu parente não é servidor público, ele não tem autorização a ter acesso àqueles materiais, àquela repartição. Portanto, eu levo esse meu parente, que é uma pessoa estranha, e não há nenhuma lei, nenhum regulamento e nenhum regimento dizendo que eu posso levar esse meu parente lá. Portanto, eu serei igualmente responsabilizado. Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos previstos nessas leis, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas a repartições, levar pessoas estranhas a repartições para desempenhar os encargos que forem conferidos aos seus subordinados. Qual é a punição? A mesma do artigo 48, repreensão e, no caso de reincidência, a suspensão. Artigo 250. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal, que no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado, na forma dos artigos 247 e 248, o exame da pena disciplinar em que ocorrer. O que esse artigo 250 quer dizer? Que se eu fui condenado pela pena administrativa, houve ali um PAD, um procedimento administrativo disciplinar, uma sindicância, eu sofri a pena de suspensão. Isso não impede, essa pena administrativa, não impede que eu seja responsabilizado civilmente, que eu pague uma multa civil, ou que ainda eu responda pelo crime de furto. Então, as penas, elas são solidárias. Uma pena não exime a outra. Eu posso sofrer uma pena civil, criminal, administrativa, ainda pagar a indenização, conforme nós vimos no artigo 247, Fazenda Estadual, e outras no artigo 248, e ainda sofrer o exame da pena disciplinar, suspensão, demissão a bem no serviço público, advertência, entre outras. Parágrafo 1º. A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. Portanto,
é independente, ou seja, não há necessidade, preste atenção, que eu, estando sendo submetido a um processo criminal, civil e administrativo, eu seja absolvido criminal e civil. Fui absolvido na esfera criminal, não vou ser preso. Fui absolvido na esfera civil, não vou sofrer a multa. Não impede de eu ser demitido. Portanto, a responsabilidade administrativa é independente. Ok? Terminamos esse vídeo aqui porque findou o tempo. No próximo aula nós voltamos deste ponto. Muito obrigado e até a próxima.